de querer ser mais popstar do que jogador de futebol. Quando o cara passa a querer ser chamado de Lil Gabi, tipo, o cara é Gabigol, ele é chamado pelo que ele faz na carreira. Gol. Ele gosta de ser chamado de Lil Gabi. Ele quer ser trapper. Ué, mas é verdade. Aí sabe o que acontece? É o que o Mauro tava falando do torcedor, que é Gabigolzete. Se ele faz o gol do título do Flamengo, vão achar que tudo que ele fez estava certo. Isso que é o pior. Não, vão achar, pode deixar o que quiser. A história continua sendo a mesma. Ele jogou mal durante boa parte do ano. Debochou. Ele foi muito mal. E se no domingo, por acaso, ele for pro jogo acontecer, que a lesão dele, pelo que eu soube, também não é grave, ele vai estar disponível no domingo. Amanhã não, porque está suspenso. E ele fizer, eventualmente, um gol que vale o título, ele vai colocar na história. Mas tudo que ele fez de negativo, de atuações ruins durante o ano, também continua valendo, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Cara, a história vai sendo escrita. É que nem a história do presidente dele, o Landim. O Landim podia entrar para a história do Flamengo como um presidente vitorioso, porque ele tem títulos importantes, sem dúvida alguma. 2 Libertadores, 2 brasileiros. Mas tem cometido tantos erros, que se continuar assim, no ano que vem ele vai sair visto como um fracassado. É isso que vai acontecer. Ah, mas ele ganhou. Sim, mas o resto foi uma porcaria. E aí tem aquela história, a última imagem que fica, né? E fica mesmo. É a mesma situação. Aliás, ele e o Landim podiam trocar uma ideia, fazer uma terapia conjunta, sei lá, né, para ver se consegue perceber as bobagens que estão fazendo. Um na comando do clube, com a parceria do Marcos Braz, e o outro dentro de campo e até fora. E é uma pena, porque assim, um cara que conquistou, a idolatria que ele conquistou, ele é um ótimo jogador, ele tem virtudes, mas ele parece que vive no passado. O que ele ganha com isso? Ele só perde. E ninguém consegue falar isso pro cara. Não tem um amigo para falar isso para ele? Um amigo de verdade, né? São parças. Né? Não tem, é incrível. Não tem um amigo para... Porque o parça, se ele fala a verdade, ele perde a mamata. Então, é o que eu estou dizendo. Ele deixa de morar na casa do cara, ele deixa o que eu estou dizendo. Esses jogadores, muitos jogadores, é impressionante como eles se... Você pega no ano passado aquela situação do Rodinei e do Davi Luiz, que o Davi Luiz contou a história, o Rodinei confirmou depois, né? A acomodação do Rodinei e como o Davi Luiz foi um amigo que surgiu no caminho dele ali. Na verdade, é um colega de time, não é um amigo pessoal. E o cara ficou ali meio que orientando, levou para casa dele. O Davi Luiz levou o Rodinei à casa dele para mostrar vídeo e falar, cara, olha aqui, tá errado, você desistiu da jogada, não é assim. Se você jogasse na Premier League, você não entrava em campo com esse comportamento, vamos lá e tal. E o cara se conscientizou e fez a melhor temporada dele no Flamengo, a torcida agora até gosta dele. Eu continuo achando o jogador super irregular, mas é a minha opinião, ele saiu em alta, foi embora em alta. Quer dizer, não tem um amigo para conversar. Volta com o Maestro Júnior, o Lédio Carmona, o Conrado Santana. A gente vai falar agora da final da Copa do Brasil. Mas para entrar no jogo do próximo domingo, é necessário a gente analisar o que aconteceu neste domingo passado no Maracanã. Rodando aqui os melhores momentos, quero ouvir a opinião do Maestro, do Lédio, do Conrado Santana, daquilo que rolou no Maracanã e daquilo que vocês acham que vai rolar no Morumbi, Maestro. Eu acho que a primeira impressão que deu, principalmente no primeiro tempo, foi uma falta de visão e leitura do que estava acontecendo no jogo, né? Primeiro em função da própria escalação que foi colocada com o Pedro, o Gabriel e o Bruno Henrique. E com 3 jogadores no meio campo sem tanta criatividade, né? Essa foi a única jogada que poderia ter resultado no gol do Flamengo, que foi essa arrancada do Gerson, e o Bruno Henrique não consegue acertar o passe para o Gabriel. Mas em nenhum momento você vê no jogo, deu a impressão do que o São Paulo não estava comandando o jogo, não estava administrando da forma como... Eu acho que a estratégia foi montada pelo Dorival e ela foi extremamente, muito bem executada pelos jogadores. Principalmente nas jogadas pelo lado esquerdo, né? Onde saíram as melhores jogadas inclusive com o cruzamento que termina no gol do Calleri. No segundo tempo, quando entra o Everton Ribeiro, dá uma clareada no jogo, né? Mas mesmo assim, em nenhum momento, acho que o Flamengo conseguiu, pelo menos, jogar de igual para igual com o São Paulo. O São Paulo fez uma partida, principalmente em termos defensivos, em termos de pegada, de entrega muito boa mesmo. E naturalmente leva uma vantagem para o Morumbi. Eu acho que a chave do segundo jogo não é o São Paulo. São Paulo já fez um primeiro jogo muito bom no Maracanã, no primeiro tempo principalmente.
E a gente sabe que joga bem no Morumbi, ele entrega no Morumbi. Ele é muito difícil de ser batido no Morumbi, já teve vitórias importantes esse ano no Morumbi, principalmente contra o Corinthians. A chave do jogo é qual o comportamento do Flamengo no jogo, entendeu? Se o Flamengo jogar como jogou no Maracanã, ele não tem a menor chance. Se for escalado, eu acho que da mesma maneira que foi escalado no Maracanã, ele também tem pouca chance. Ele tem que concentrar mais jogadores no meio, tentar voltar a jogar com 4, que foi no meio, que foi quando ele jogou bem contra o Grêmio, foi quando ele jogou bem contra o Fluminense, foi quando ele jogou bem contra o Botafogo. Para começar, o São Paulo tem que acertar a escalação e o time tem que mudar a postura em campo, a partir dessa escalação. Jogos exemplos para o Flamengo tentar repetir, né, Conrado? Os 2 Fla-Flus da Copa do Brasil, o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre e o jogo, acho até um pouco menos, que foi mais equilibrado contra o Botafogo no Newton Santos. Mas contra o líder, né? Mas foi um jogo bom também. Se o Flamengo conseguir estabelecer algo perto desses jogos, ele vai equilibrar o confronto e está na disputa. Por isso que eu acho que a chave do jogo é o Flamengo, porque o São Paulo fez a parte dele e tem feito no Morumbi. E tem condições. A diferença, né, Lade, que do Morumbi é que o São Paulo nesses jogos tem jogado bem é quando perde fora e tem que recuperar, né? E aí vai com tudo para cima, a gente tem que ver exatamente essa postura do São Paulo agora tendo resultado. Embora tenha... quando teve resultado, perdeu do Sport na Copa do Brasil por 2 gols. E quando era jogo de ida, derrotou o Palmeiras jogando muito bem. Mas na média, cara, eu acho que assim, a gente pode perfeitamente projetar um São Paulo jogando no Morumbi bem mais do que o Flamengo jogou domingo passado no Maracanã. Até porque o Flamengo não jogou nada, sim. Né? Primeiro tempo não teve, né? E eu até Por isso que o Flamengo vai ter que evoluir muito, porque o São Paulo vai jogar melhor. Eu acho que o São Paulo, domingo. Assim, foi o que o Maestro falou, né? Defensivamente foi muito bem, né? Eu acho que o São Paulo foi muito bem, travando ali as principais jogadas do Flamengo. Mas ofensivamente nem criou tanto assim, se você parar para pensar. O Flamengo teve aquela jogada que o Maestro falou, mas antes teve uma outra jogada também que o Vitor Hugo erra a tabela, né? Seria até um golaço do Flamengo coletivo. Veio atrás, a arrancada do Pedro, toca no Bruno Henrique, foi a primeira jogada dos melhores momentos ali que a gente estava vendo. E, assim, sobre a escalação, eu acho que provavelmente a ideia do Sampaoli era jogar dentro do ataque e amassar o São Paulo, né? Talvez esperando uma outra postura do São Paulo. Eu não vejo um problema de você ter 3 atacantes, desde que você consiga ficar com a bola o tempo todo. E você não force o Gabi. Né? Então, mas sobre isso eu discordo um pouquinho, sabia? O Maestro falou, você também, assim, eu vi várias pessoas falando, o Gerson é meia, gente. O Vitor Hugo é um camisa 10, o Vitor Hugo jogou mal. Só quero te dizer um negócio. O único jogador do meio-campo do Flamengo que consegue driblar no 1 contra 1 é o Everton Ribeiro. O Vitor Hugo tem drible, o Gerson. Mas do jeito que ele botou ele pra jogar, ele não vai fazer isso. Eu acho que o problema foi isso. Acho que foi... Esse é o problema. Você não pode ter 3 atacantes se a bola não chega nos 3 atacantes. Eu acho que era mais faltar um no meio do que a característica. Que eu acho que o Gerson o que teve de chutão lá de trás. Isso. Outra coisa, por exemplo, o Bruno Henrique, ele foi amarrado totalmente pela experiência do Rafinha. Puxa o Bruno Henrique para jogar do lado do Pedro. Concordo. Na saída de bola, não precisa ele ficar aberto lá. Ele não jogou o primeiro tempo. Só teve uma jogada que ele participou, que foi o erro do passe. Bota ele para juntar com o Pedro, o Bruno Henrique tem uma impulsão absurda. Quem é que vai brigar? O Arboleda. O Pedro vai brigar também? Vai sobrar uma bola. Foi tudo errado. Foi tudo errado. A montagem do time foi errada. Você não pode botar o Gabriel para ficar correndo atrás de lateral. Você não pode botar o Pedro isolado completamente. O Pedro não tocou na bola no primeiro tempo. Praticamente ele não jogou. Então não adiantou você jogar com 3. O que eu digo é que se tira o Gerson, bota o Everton Ribeiro, ia mudar pouco. Não. É isso. Eu acho que é a questão da montagem, como o time jogou. Não, o time que voltou no segundo tempo, você vê que deu uma clareada. Deu uma clareada. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você consegue me responder, mas com a sua experiência de jogador. Quando o técnico avisa para os jogadores que vai botar aquele time em campo, o jogador olha um para o outro, tipo assim... Olha, eu vou te falar um negócio. Esse é um time que está jogando sem alegria. Você sabe qual era um dos slogans? Tem que jogar com alegria. E esse é um time que parece estar fazendo um protocolo. De entrar em campo e jogar, porque o treinador manda fazer isso aqui. Os caras já sabem que aquilo ali... Mas com tanta gente experiente... Pois é, alguém tem que falar. Você chega uma hora que você vai dizer, não, gente, vamos fazer assim, assim, assim. E a outra coisa, quando você tem uma parada técnica, todo mundo fala numa parada técnica onde o cara vai lá, dá uma arrumada aqui, puxa ali.
não tem essa interação entre o treinador e os jogadores, é o auxiliar que está dando. Tem alguma coisa que não está. E esse ambiente não tá legal para a coisa funcionar. O Flamengo, domingo, no jogo contra o São Paulo, vai ter que jogar a melhor partida de 2023. É isso. Só isso. Que foi algo perto do Fla-Flu e do jogo contra o Grêmio. O jogo do Grêmio, para mim, foi... Da Arena que você fala. Da Arena. O Botafogo também. E o jogo da Arena, o Vitor Hugo jogou como segundo homem de meio campo, lembra? Só que você tinha um tal de Arrascaeta. É isso. Se ele voltar, pode ser total diferença, né? Agora, o jogo do Arena era num outro cenário, né? O Flamengo ainda estava vivo na Libertadores. Era o jogo da ida, eles começavam em igualdade. Agora o São Paulo larga com a vantagem, já tem 1-0 a seu favor. Tem uma confiança muito grande por aquilo que já fez no Maracanã. Eu vou conversar com os setoristas e vão trazer as informações, o que eles apuraram depois do jogo do domingo e como é que eles projetam a semana de São Paulo e de Flamengo. O José Edgar de Matos cobre o São Paulo para o GE, Fred Gomes cobre o Flamengo, eles estão aqui conosco. Tudo bom, Zé Edgar? Tudo bom, Fred? Começo pelo time que venceu. Tudo bem, Zé Edgar? Bem-vindo ao Seleção. Como é que foram os momentos seguintes à vitória do São Paulo e o que você projeta de informação da semana tricolor até domingo? Boa tarde, Isaac. Boa tarde, Júnior, Conrado, Led e todo mundo que está aqui no Seleção. Foi um momento de comemoração, mas de muita cautela também, né? O São Paulo teve a preocupação de não querer sentar na vantagem, não querer comemorar em demasia a confortável vantagem que conseguiu na decisão da Copa do Brasil, né? Depois de vencer o Flamengo por 1-0 no Maracanã. O São Paulo treinou há pouco, né? No CT da Barra Funda. O Dorival testou o time que vai a campo, né? Ou boa parte do time que vai a campo para o confronto diante do Fortaleza, e o Tricolor tem o foco dividido também com o Brasileirão, porque a situação na Série A não é fácil. O Flamengo, por exemplo, vive uma situação muito mais confortável, embora, obviamente, o Flamengo deveria estar brigando, né, pelo investimento por tudo, pelo título. O São Paulo também deveria estar acima, mas o São Paulo está muito mais perto da zona de rebaixamento. Então é uma partida muito importante pensando nesse sentido, e acaba dividindo um pouco o Dorival. Mas óbvio que o foco e toda a cabeça do torcedor e até dentro do São Paulo está na decisão de domingo, que deve acarretar algumas mudanças importantes para o jogo desse meio de semana, né, que é uma equipe um pouco mais alternativa, alguns jogadores que vão ter mais minutos, até pensando na preparação, né, criando-se alternativas para o jogo de domingo. O São Paulo mantém a confiança, né, está muito satisfeito principalmente com o desempenho do primeiro tempo. A avaliação é muito positiva sobre como a equipe conseguiu abordar o jogo do Flamengo, conseguiu agredir o Flamengo, tanto que no lance do gol do Caleri foi ensaiado 3 vezes basicamente no primeiro tempo, né, aquela jogada do Nestor abrindo na esquerda e cruzando para a área. Então o São Paulo avaliou muito bem a atuação e desempenho do time, mas tem muito respeito e muita cautela, né, evitando qualquer tipo de euforia, né, pensando na decisão de domingo. Até tem uma declaração muito interessante do Rafinha dizendo que é uma semana de pezinhos no chão, porque são 90 minutos ali para o São Paulo conquistar um título inédito. A vantagem é confortável, a vantagem é boa, mas o São Paulo sabe que vai ter que jogar talvez até melhor, né, diante do Flamengo para assegurar pela primeira vez o título inédito da Copa do Brasil. Sabia que viria uma opinião bombástica de Lédio Carmona para o favoritômetro. 6 dias, pô. Sim. Eu vou ter que estar aqui sexta-feira. Tá bom, vamos lá. De repente o Lédio de sexta discorda do Lédio de terça, entendeu? Não vai discordar, não. Maestro, quem é favorito para ficar com o caneco da Copa do Brasil? De 0 a 100. Se o Flamengo tiver a volta do Arrascaeta, chega a 40%, 60%. 60 para o São Paulo, 40 para o São Paulo. Vou seguir o Maestro, 60-40. Mesmo sem a Arrascaeta. 60-40. Conrado. Tô fechado nesse 60-40. Gostei. São Paulo em casa, mas assim, o Flamengo é instável, mas como eu falei no outro bloco, acabou de fazer um jogaço contra o Botafogo. Tem de onde tirar para repetir, né? Um gol leva para pênalti. Um time que perdeu na ida conseguiu reverter numa final de Copa do Brasil e ser o campeão. Rapaziada, pegando bagagem aí, né, nesse finalzinho aí, né, dos comentários aí da Sport TV, né, onde o Maestro Júnior deu 40% para a equipe do Flamengo com a Arrascaeta e 60% para a equipe do São Paulo, né, porque joga em casa e já tá, né, aí na frente do placar por 1-0, né. Então, aproveitando, comenta aqui também, pessoal, a opinião de vocês aí, né, quanto por cento você dá para o Flamengo ser campeão no domingo.
e quanto por cento você deixa para a equipe do São Paulo? Será que o Flamengo vai conseguir, né, essa virada inédita? É isso mesmo, é inédita porque nunca nenhum clube, né, conseguiu reverter aí e ser campeão, né, quando sai perdendo na Copa do Brasil. Então, será que o Flamengo consegue? Comente aqui a opinião de vocês, né? Passando a informação também, pessoal, reunião sem o treinador Sampaoli tem bastidores expostos e o jornalista entrega de quem foi a iniciativa, né, na equipe do Flamengo para fazer essa reunião sem o Sampaoli. É isso mesmo. Antes de encarar o São Paulo, o elenco realizou uma reunião que agitou muito, né, as especulações no Ninho do Urubu. Então, a equipe do Flamengo, né, no último domingo, dia 17, acabou perdendo para o São Paulo. Perdeu para o São Paulo de 1-0. E agora, né, precisa vencer por 2 gols de diferença no Morumbi para cravar a conquista. O rival joga pelo empate e uma vitória do Flamengo por 1 gol de diferença levaria a disputa para os pênaltis. O resultado colocou mais lenha na polêmica que cerca, né, o ambiente do rubro-negro, com a nação indignada com a postura que o mais querido teve diante do clube paulista jogando em casa com o Maracanã lotado. O grupo realizou uma reunião sem a presença de Sampaoli, aumentando o clima de desconfiança em relação à coesão do time. Entretanto, nesta segunda-feira, dia 18, ontem, uma notícia de bastidores veio à tona e explicou a movimentação sem o treinador e a causa ainda mais estranheza sobre os motivos, né, que aconteceu aí essa reunião. A notícia aí, a informação, né, foi dada pela jornalista Raíssa Simplício e também reverberou, né, no portal Coluna do Fla. Então, é isso aí, pessoal, um clima muito tenso na equipe do Flamengo, né, praticamente aí os jogadores, né, querendo a saída do Sampaoli, né, todo mundo querendo a saída do Sampaoli. O único que até o momento abraçou aí, né, essa cáusula aí e a permanência do Sampaoli foi o Landim, né? O Landim que quer sim que o Sampaoli continue e muitos aí já se falam na saída dele, né? Muitos falam até do interino do Sub-20 comandar o Flamengo aí na final da Copa do Brasil no próximo domingo. Então, será que o Sampaoli vai cair, né, aí nesse decorrer dos dias? Comente aqui, deixa a sua opinião, lembrando que amanhã o Flamengo tem um jogo muito importante contra a equipe do Goiás, na casa do Goiás, né? Então precisa fazer um resultado bom. Ainda não se sabe se vai com o time titular ou se vai poupar jogadores. Mas comente aí se você fosse Sampaoli. Levaria o time completo ou pouparia os caras, né? Comente aqui, deixa a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo e até o próximo e fui!